Oi, eu sou André Maza, sou aluno da STEP e tenho 36 anos. E André, o que você fazia antes de estudar aqui na STEP? Então, eu sou designer, né? E eu trabalhava com diagramação. Eu senti que o mercado de design estava um pouco saturado e tudo, e eu comecei a estudar formas de mudar de área, assim. E foi quando eu me identifiquei pela programação e resolvi pesquisar cursos e tudo para poder entrar nessa área, assim, para poder migrar de área. E André, como é que você encontrou a STEP? Então, a STEP, na verdade, passou por um processo seletivo meu. Quando eu decidi mudar de área e começar a pesquisar cursos de programação, inicialmente eu procurei um curso presencial, né? E a gente sempre recorre ao Google nessas horas. Então eu procurei alguns cursos aqui no Rio e tudo para estudar, e alguns pontuais online, né? Com isso eu fui vendo recomendações, fui vendo o que eles iam me oferecer de melhor, assim. E a STEP pontuou muito bem em quase todos os meus requisitos e foi assim que teve a escolha, né? Foi o casamento do André com a STEP, foi assim. E André, por que exatamente você escolheu a STEP? Então, a STEP, desde do primeiro contato que eu tive com a STEP, eles foram super solícitos, né? Eles me respondiam rápido tudo que eu queria saber. E assim, tem vários pontos da STEP que me interessam. O fato de eu conseguir ser online ou ser presencial é muito importante, ainda mais nessa época de pandemia e época de trabalho e tudo, que nem sempre a gente tem o tempo disponível de ir ao curso, né? O currículo é maravilhoso, assim, tudo que eu precisava saber sobre um curso tinha no currículo da STEP, então isso me deu uma confiança e uma segurança muito, muito grande, né? E além disso, assim, eu senti uma segurança mesmo muito grande quando eu vi as recomendações, tanto no Google quanto em todo lugar que eu procurava, sempre era muito bem falado a STEP. Então, assim, a gente consegue arriscar com segurança, né? Fala assim, não, esse que eu vou porque, cara, tá todo mundo falando bem, os caras têm um currículo top, não tem por que não ser a STEP, a minha escolha, né? E André, você está satisfeito de ter escolhido a STEP? Estou muito satisfeito. A STEP se mostrou tudo o que ela se propôs mostrar. Tanto na parte educacional quanto na parte de apoio. Eu não tenho absolutamente nada a reclamar, assim, de tudo que eu tenho encontrado ao longo das aulas e ao longo do suporte, né, fora das aulas. E André, por que ser programador é uma profissão tão atraente? Pode parecer até um pouco clichê, assim, mas a programação tem ganhado um espaço muito grande no mercado, em todos os nichos, né? Hoje em dia você tem algo que é digital ou algo que precisa ser digitalizado. Então, com essa crescente demanda no mercado, assim, eu acho que o programador começa a ganhar um destaque muito maior e começa a ficar cada vez mais atrativo o mercado, né? E André, a sua compreensão sobre programação mudou depois que você entrou na STEP? Cara, mudou totalmente, assim. A gente imagina a programação de uma forma quando você é leigo, né? Quando você está do lado de fora e quando você entra você vê que assim, é totalmente diferente. A gente imagina um monte de gente na frente do computador, numa sala toda escura, digitando um monte de código, tudo verde e tal. E não é bem por aí, não. As coisas são muito, muito mais claras, muito, muito mais lógicas do que se passa a imagem, né? Eu acho que a gente ainda tem uma imagem muito arcaica do que é um programador. Tanto o profissional quanto a profissão de programação. Mas você acha que essa imagem arcaica é mais aqui no Brasil ou é uma visão mais mundial? Eu acho que o Brasil tem uma visão talvez mais reforçada a respeito disso. Mundialmente isso já está sendo quebrado talvez há um pouco mais de tempo, né? Então, assim, a gente ainda é juvenil aqui no Brasil em relação à visão que temos a respeito de programação no geral, né? E assim, que bom que está mudando, porque
é uma coisa que a programação está cada vez mais essencial dentro de todo o mercado, assim. Então, quanto mais pessoas, né, desmistificarem a programação, melhor vai ser para o mercado em geral, porque mais crédito o programador vai ter, mais qualidade vai se ter nos trabalhos, porque quanto mais conhecimento a gente vai gerando, né, melhor qualidade vai ficando para todo mundo, assim. Então eu acho que bom que está deixando de ser arcaico dessa forma, assim. E André, como é que são as aulas aqui na STEP? Bom, atualmente eu tenho aulas online, né? E cara, é maravilhoso, assim, porque a gente sempre que entra na sala, normalmente o professor já está lá, sabe? O professor, ele é super solícito, então assim, ele sempre questiona se a gente tem alguma dúvida, se ficou alguma dúvida em relação àquela aula. Esse apoio, ele é pós-aula também, então assim, se eu estou estudando e rolou uma dúvida no meio do estudo, assim, eu posso entrar em contato com o professor que ele vai me responder, e normalmente é uma resposta quase imediata, assim, então esse feedback essa relação, né, aluno-professor, ela é muito estreita, mesmo com as aulas sendo online. E isso é muito motivador para o aluno. Assim, como aluno, eu digo que isso é muito motivador, que isso te deseja sempre querer continuar estudando e querer se aprofundar, né? Porque às vezes a gente estuda uma coisa e entra uma dúvida, a gente fica nesse redemoinho da dúvida e acaba se desestimulando para continuar. Essa resposta depois das aulas com o professor, ela é muito boa para o desenvolvimento do aluno, assim. Então, eu não tenho nem como qualificar elas, assim. Elas são excelentes em todos os níveis, assim. André, foi difícil estudar programação? Não foi difícil e não está sendo difícil. Eu acho que a minha dificuldade, pelo menos, foi romper essa barreira de que programação era algo difícil, né? Porque como a gente vê assim, a programação como algo quase impossível, como só, sei lá, gênios da matemática conseguiriam programar alguma coisa, e não é bem por aí não, assim. A coisa é mais simples, ela é mais direta e, lógico, você demanda estudo, demanda conhecimento e tudo, trabalho, mas ela não é difícil. Ela tem a dificuldade da maioria das profissões, assim. Ninguém vai sentar no computador e programar um site, um aplicativo de uma hora para outra, assim. Tudo demanda um tempo, mas não existe essa dificuldade que se passou ao longo dos anos, né? Talvez com os filmes, essas coisas, a gente imaginava que a programação era coisas quase só para robôs, assim. E não é bem por aí, não. É bem mais fácil. Faça programação. E André, a programação, na sua opinião, tem que ser trabalhada em equipe? Tem que se trabalhar em equipe. A maioria das profissões, né, tu vê, um médico não faz uma cirurgia sozinho. Então, por que um programador precisa trabalhar sozinho, né? A equipe valoriza muito o produto final, assim, porque normalmente dentro de uma equipe você vai ter pessoas que têm habilidades diferentes e especificidades diferentes. Às vezes, até mesmo para um projeto que assim, vai ter 2 ou 3 pessoas que vão fazer a mesma área, um vai ser mais atento para algum tipo de detalhe do que o outro, assim. Eu acho que essa parada de tu ficar trabalhando sozinho não é muito nem produtiva e nem enriquecedora, porque quanto menos cabeças se tem, mais limitada é a sua visão a respeito daquilo que você está fazendo, né? Então, assim, uma equipe plural, e normalmente é bom ter uma equipe plural, assim, para programação, porque é isso, você vai ter várias pessoas com habilidades diferentes que vai deixar o seu trabalho muito, muito melhor do que se fosse uma pessoa só. E André, qual é a diferença que você vê entre estudar aqui na STEP para estudar na faculdade? Tem uma diferença muito clara, que assim, na faculdade tem aquela parada de você aprender muitas coisas que vão ter pouca utilidade no seu dia a dia e na sua vida prática profissional, né?
a STEP vai no caminho inverso, assim. Poucas coisas que eu vi até hoje nas aulas são coisas que eu não vou usar ou não vou ver nunca mais. Assim. Normalmente tudo que eu aprendo vai ser algo que vai ter utilidade e vai ter na prática, assim. E isso, inclusive, a gente vê durante as aulas, porque durante as aulas a gente vai aprendendo e praticando ao mesmo tempo. O que, inclusive, ajuda bastante no processo de aprendizagem, assim. E André, fala uma situação legal que aconteceu contigo aqui na STEP. Cara, uma coisa legal foi o seguinte, eu nunca tive contato com programação até entrar na STEP, né? E como eu disse, assim, eu tinha muita resiliência, assim, eu tinha muita dificuldade de entender o que realmente era programação. Nas primeiras aulas que a gente começa a ver como programar e tudo, eu já tive um resultado, sabe? Mesmo que foi um site bem simples e tudo, mas é um resultado, assim, e assim, eu fico até orgulhoso, assim, sabe? Cara, eu que criei essa parada do zero, assim, era uma tela que não tinha nada e agora tem um sitezinho e tudo. Eu acho que isso me deu um certo orgulho, assim, de fazer e eu achei muito maneiro, assim, muito... E André, você recomenda seus amigos estudarem aqui na STEP? Cara, totalmente, assim. Eu ainda não tive esse momento de algum amigo meu perguntar sobre um curso que eu recomendaria, assim, mas não tenho nem dúvida que vai ser a STEP, assim. De tudo que eu tenho vivido até agora na STEP, eu acho que nem sei se existem outros cursos de programação além desse. E André, que dica você daria para as pessoas começarem a estudar programação? Eu acho assim, a principal dica para estudar programação é para você sempre continuar buscando, assim. Nunca se contenha, por exemplo, com o que um professor te fala, sabe? Se o professor te ensinar ABC, cara, procura o D, procura o E, continua procurando. Porque quanto mais você pesquisar e mais você estudar fora, sair da sua caixa, né, de aprendizado, mais você vai evoluir, assim, mais rápido você vai evoluir. O Steve Jobs tem uma frase, né, que ficou até memorável aí, que é mantenham-se com fome. E é por aí, assim, se mantenha com fome, vai devorando tudo que tu encontrar de programação, que tu vai longe. E André, quais habilidades você adquiriu estudando aqui na STEP? Então, foi uma habilidade que inclusive foi fomentada no início do meu curso, né? Que foi a disciplina para estudar. Então, assim, a gente no início do curso precisou preencher uma planilha sobre quais horários a gente teria disponível para estudar e que a gente iria estudar aqueles horários, assim. Eu nunca fui uma pessoa muito disciplinada em relação a horários para estudo. Eu sempre estudava a hora que dava, quando dava, no metrô, do jeito que foi. E assim, a STEP me estimulou a conseguir padronizar isso. Então, eu sei que do horário, sei lá, de 6 e 7 da noite, eu vou estar sentado na cadeira com o computador, estudando e aprendendo. Isso se tornou muito importante para mim, porque assim, a gente, quando estuda de qualquer jeito, as coisas acabam saindo de qualquer jeito, né? Então, quando a gente tem disciplina e a programação exige uma certa disciplina para conseguir se produzir, a gente percebe quanto tempo perdeu na vida, na verdade, assim, fazendo as coisas meio jogadas, assim. E André, você tem algum plano futuro com programação? Tem sim. Na verdade, eu entrei para programação com um plano futuro já, que era mudar de carreira, né? Então, assim, o meu plano é realmente migrar a carreira inicialmente, porque hoje eu consigo perceber que eu posso mesclar o design com a programação. Então, eu não vou abandonar todo profissional que eu era, mas eu vou adicionar mais um conteúdo à minha carreira profissional, assim. Então, é isso, assim, eu pretendo viver de programação, né? Ganhar dinheiro com programação e não só um hobby ou qualquer coisa nesse sentido. E André, que conselho você daria para os futuros alunos da STEP? Então, além desses conselhos né, que a gente dá para todo mundo que começa a estudar, de você ser disciplinado no estudo, você chegar a tempo e tudo isso, eu diria para as pessoas interagirem muito com seus companheiros de aula. Assim. Primeiro porque, né, a programação se faz em equipe e depois porque você nunca sabe o que o outro pode te ensinar. Assim,
cada um tem uma experiência de vida individual. Às vezes uma pessoa já viu alguma coisa que você não viu e ela pode te adicionar um caminho melhor para fazer aquilo que você está fazendo. Então, assim, interajam, socializem. E André, você sabendo a importância de programação, por que você acha que as pessoas não começaram a estudar sabendo que é uma profissão bem futurística? Eu acho que por resistência. Eu acho que o desconhecido da programação, né? As pessoas acham que não é para todo mundo e a programação é para todo mundo. Existe um cantinho na programação que você se encaixa. Existem diferentes linguagens, né? E com certeza uma dessas você vai se adequar. Porém, ainda existe muito esse do desconhecido, que é coisa de gênio, é coisa de quem vai fazer foguete, e não é bem por aí, não. Eu acho que a gente precisa desmistificar. Talvez esses novos programadores consigam espalhar que programação de fato é para todo mundo, assim. Como há um tempo atrás as pessoas tinham dificuldade de aprender uma língua nova, a programação é essa língua nova que as pessoas estão tendo dificuldade de romper essa barreira, né? Então, eu acho que é isso, assim, a gente ainda tem uma barreira muito grande de que a programação é coisa de outro mundo, e não é. Esse é o sagrado. Valeu, meu irmão. Façam programação.